Olá, queridos amigos, queridos irmãos, mais uma vez aqui estamos para as nossas reflexões à luz da doutrina espírita, à luz do nosso Evangelho. E hoje preparamos e estudamos um material para compartilhar com os irmãos sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Bastante oportuno também para esse momento em que vivemos, em que conseguimos presenciar diversas manifestações, ligadas ao estender a mão, ligadas ao ajudar, ligadas à solidariedade. Esse momento em que vivemos de dificuldades na área da saúde, esse momento em que vivemos com as pessoas de certa forma isoladas, nossos idosos, Então é um momento bastante oportuno para fazermos reflexões ligadas à caridade. Começa o capítulo com o item fazer o bem sem ostentação. Mateus começa o capítulo falando que as nossas obras, elas não devem ser feitas na frente dos homens. O que isso quer dizer? Que a verdadeira caridade não é aquela que precisa transparecer. Quando nós estendemos a mão ao nosso semelhante, quando nós nos predispomos a fazer algo por alguém, isso deve ser de uma maneira com que sirva apenas para aquele ser que teve as suas dificuldades, que teve as suas necessidades atendidas. Esta é a melhor metodologia para que a caridade consiga atingir ambos os objetivos, que é atingir a necessidade daquele ser que tanto precisa, mas ao mesmo tempo a benfeitoria de quem consegue estender a mão. Depois, logo em seguida, vem uma questão que diz assim: de fato nós fazemos a caridade sem esperar retorno? É um ponto de interrogação, uma pergunta para todos nós. Nós fazemos a caridade sem esperar retorno? Quando eu me predisponho a suprir a necessidade de alguém, qual que é a minha intenção de fato? Eu consigo estar com o coração limpo? Eu consigo ter o objetivo exclusivo de auxiliar aquele ser que precisa de apoio, que precisa de ajuda? Ou em determinado momento eu também, mesmo que no subconsciente ou inconscientemente, eu tenha aquela ânsia, em ter algum tipo de mérito com isso, algum tipo de benefício, algum tipo de elogio. Então é um questionamento que tem no Evangelho muito próprio. De fato fazemos a caridade sem esperar retorno? Uma boa análise para todos nós. Porque é necessário que o nosso comportamento solidário e caridoso ele seja exclusivo no sentido de ajudar. Difícil, Porque somos seres errantes. Nós não estamos nesse estágio de perfeição para fazer as coisas tão angelicais dessa forma. Por isso estamos nesse mundo de dificuldades, aonde todos nós, o Paulo junto, nós vamos passo a passo nos reformando, nos melhorando, e a partir daí, melhores, a gente já consegue praticar também um pouco melhor essas questões nos pedidas por Jesus. Já na sequência,
tem um outro questionamento que diz: quando eu faço alguma coisa, eu quero que alguém veja? Quando alguém bate ao meu portão, quando alguém no sinal de trânsito, quando alguém de alguma maneira nos solicita apoio, nos solicita ajuda, eu tenho uma necessidade de, quando eu vou alcançar alguma coisa ao portão, eu tente ver se algum vizinho percebeu aquilo, se de alguma maneira está sendo visto por alguém aquela benfeitoria, para que isso gere elogios, para que isso transpareça para a opinião pública, né? De que como eu sou solidário, como eu sou caridoso. Será que nós temos esse objetivo quando nós estendemos a mão a alguém? Ou não? Porque também muitos serão as situações em que este objetivo não será prioridade, não é? Por óbvio que muitas serão as situações em que nós não vamos atender aquela necessidade do nosso próximo com esse objetivo. Não tenho dúvidas disso. Mas é um ponto de interrogação importante para que, mesmo a gente já tendo noções de que a caridade bem feita é aquela caridade em que a gente não precisa de retorno algum, não precisa nem sequer esperar retorno algum, porque aí sim ela vai estar de fato atingindo seus objetivos, ela vai estar de fato representando Jesus, vamos dizer assim, que foi quem deu o melhor exemplo de caridade sem esperar retorno algum. Na sequência pergunta assim: eu julgo quando eu faço algo? Questionamento um pouco mais forte. Quando eu faço algo por alguém, eu procuro interpretar se de fato aquele ser que pediu ajuda, que pediu amparo, ele necessita de fato ou não. Eu faço esse julgamento ou eu não faço? Lembro de uma ocasião, uma passagem importante para mim, Paulo, que antes de retornar os estudos aqui na casa, antes de retornar os trabalhos, nós temos aqui o nosso serviço de assistência social, todas as segundas-feiras, né? Que atende em torno de 150 famílias todas as segundas-feiras. Atende com alimentos, atende com roupas também, originados de doações da comunidade de Alvorada, de empresas e de voluntários. E eu lembro em determinada ocasião em que me chamava muito a atenção o fato das pessoas estarem aguardando o início do atendimento, mas fumando, né? Entre outras coisas. Então isso me chamava muito a atenção. Até que em determinado momento, estudando, lendo mais, concentrando um pouco mais nas obras deixadas por Cristo, eu fui aprendendo e me conscientizando de que isso não importa. Pelo simples fato de que, se nós formos fazer análise de razão em tudo aquilo que nós nos predispomos a fazer por alguém, provavelmente e quase que na totalidade dos casos, nós vamos encontrar motivos
para não fazer. Nós vamos encontrar razões para nos convencer do porquê aqueles seres talvez poderiam estar fazendo diferente, poderiam estar fazendo melhor, e fazendo melhor não estarem naquelas condições de necessidades. Portanto, se nós formos fazer esta análise, nós acabamos não fazendo nada por ninguém. Ao mesmo tempo, a análise correta, a análise que deve ser feita, é a simples, ou seja, a mais simples de todas. O meu papel é de estender a mão. Quem está utilizando ou se beneficiando destas mãos estendidas é que é responsável pela utilização desse benefício, não aquele ser que auxiliou, que ajudou. Portanto, quando nós nos predispomos a ajudar alguém, nós não podemos fazer juízo, porque se nós formos medir a ação, nós vamos cair, por óbvio, na tentação de julgar. E julgando já fica sem mérito a ação, porque na maioria das vezes, julgando pela razão, a gente acaba não fazendo, porque vamos encontrar uma justificativa que nos auxilia a decidir não fazer. Muito importante isso. A caridade praticada sem ostentação, ela tem duplo mérito, porque além de ser caridade material, também é caridade moral. Além de atender aquela necessidade mais básica, mais simples, acaba sendo também uma caridade moral, inclusive com o ser que a pratica. Porque ele consegue, a partir de estender as mãos, também dar passos ao progresso. Porque se o primeiro e mais importante mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se me é convidado por Jesus a amar o meu irmão como eu devo me amar, e claro, para isso eu preciso me amar primeiro, ou como eu devo amar meus familiares, como eu devo amar meus filhos, se esse é o convite, então por si só acaba se tornando uma caridade moral também, inclusive comigo ou quem a pratica. Para mim, no final do dia, naquela balança que os amigos já me ouviram falar algumas vezes, né? Aquela balança que a gente equilibra as nossas ações diárias para poder ter um resultado. O que realmente pesa nela? Porque nós vamos lembrar de outras oportunidades que nós já falamos sobre a nossa balança. É aquela balança tradicional de 2 pratos, né? Que a gente conhece muito bem do antigo comércio, em que um dos pratos a gente coloca aquelas questões ligadas à lei da moral, ligadas às leis de Deus, que nós praticamos na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E no outro prato, a gente coloca aquelas questões que não ficaram tão bem nas minhas práticas de relações diárias. No final do dia eu tenho um resultado. Como que eu me comportei neste dia? Consegui atingir meus objetivos? Consegui dar, mesmo que poucos, mas dar passos rumo ao desenvolvimento? Ou não consegui?
e por que não consegui. Então, o que realmente pesa na minha balança? São as ações que eu consegui fazer para o desenvolvimento, não só do outro, mas que por consequência é meu também. A solidariedade, o estender a mão, vai fazer uma diferença enorme na nossa balança no final do dia. E é esse resultado que se soma ao resultado de todos os dias que nós estivermos encarnado nesta existência, que todos eles somados vai dar um resultado final, que foi o resultado de como foi a minha experiência reencarnatória em relação a tudo o que eu me comprometi a fazer. Que resultado foi esse? Em relação ao que eu me comprometi, foi favorável? Eu consegui, além de executar aquelas questões que já estavam previstas, e previstas inclusive por mim mesmo, nesta experiência reencarnatória, consegui atingir, consegui superar as expectativas, atingindo o que estava determinado, e ainda conseguido atingir algumas outras, ou não atingir. Então temos que estar cientes de que nós vamos ter um resultado final para essas experiências diárias que a gente tem com a nossa balança. No final da nossa existência, alguns de nós com 60, outros com 70, outros com 80, outros com 30 anos, enfim. Para cada um de nós participamos e determinamos um período, mas no final deste período vai ter essa somatória de como que foi nosso comportamento. Conseguimos avançar nessa existência? Conseguimos nos recuperar das dificuldades ou não? Já na sequência, ainda por Mateus, tem um convite para refletir sobre caridade moral e caridade material. Que basicamente a diferença é: a caridade material é aquilo que nós conseguimos fazer pelo nosso semelhante, pelo próximo, que atende aquelas necessidades primárias, aquelas necessidades físicas. Nós temos aquele semelhante com dificuldades de alimento e auxiliamos. Nós temos aquele semelhante com dificuldade de vestes e auxiliamos. Nós temos aquele nosso semelhante com dificuldade de teto e auxiliamos. Essas são as caridades materiais, aquelas necessidades básicas, mas que não menos importantes, que precisa ser atendida, que tem essa carência pelos nossos semelhantes. E a gente percebe isso a todo momento. Basta olhar para o lado que nós vamos perceber isso. De outro lado, a caridade moral, que é aquela que não requer do financeiro, que é aquela que não requer de condições materiais, físicas, que requer apenas de que consigamos nós nos adaptar e evoluir no sentido de estender a mão no comportamento em relação ao nosso semelhante, porque não requer investimento algum. Ela se dá normalmente durante a nossa rotina, que são aquelas questões que alimentam a nossa balança. Desde o primeiro minuto, desde o bom dia aos familiares, um bom dia com vontade,
um bom dia com o sentimento de fato desejar bom dia, agradecer pelo novo dia, contribuir para aqueles filhos, que eles também adotem um sistema e se criem com um sistema de começar o dia positivamente. Porque é mais uma oportunidade, caso, claro, consigamos aproveitar, porque senão se torna menos uma oportunidade. Por isso é gostoso dizer de manhã, mais um dia, porque é mais uma oportunidade de construirmos em nós o que é certo, mesmo nós, o Paulo junto, estando tão atrasados, com tanta dificuldade de ser melhor. Mas é mais uma oportunidade de ser melhor, é mais uma oportunidade de fazer melhor. Então está lá, desde os primeiros momentos, o bom dia, o cumprimento. Quando eu chego no trabalho, eu chego com aquele senso positivo de quem está iniciando, recomeçando uma nova jornada que precisa ser mais produtiva, que precisa ser mais caridosa, que precisa ser mais solidária, porque mesmo lá no trabalho nós vamos ter essa oportunidade de relacionamento, de relações. Eu chego no meu trabalho com um senso positivo, de contagiar as pessoas a também estarem positivas, a colocarem qualidade daquilo que fazem, ou eu chego no meu trabalho de uma maneira negativa, como se aquilo fosse um castigo, a dádiva de ter um trabalho, como se aquilo fosse uma coisa ruim, como se eu tivesse que enfrentar mais um dia de calvário. Como que está meu comportamento em relação a isso? E como que deve ser? Será que é caridade eu ter responsabilidade em liderar aqueles que me rodeiam no meu trabalho de uma forma positiva? De uma forma que enxerguem as dificuldades e os problemas não como monstros, mas como questões que surgem à nossa frente e que nós precisamos resolver, ultrapassar? No meu convívio no lar, como que estão minhas relações com o cônjuge, com os filhos, com aqueles que me rodeiam, com os pais? Como que está a minha relação? Como que é meu comportamento em relação a isso? Ah, mas Paulo, a gente às vezes até dá uma descontraída nas nossas conversas presenciais aqui, né? Mas Paulo, tu está dizendo isso porque tu não conhece o meu marido, tu não conhece a minha esposa. Pois saibamos nós que nós temos o cônjuge que merecemos e temos o cônjuge que pedimos para ter. Nós mesmos pedimos para estar nos relacionando com esse cônjuge, com esses filhos, com esses familiares, a título de que juntos e por algum motivo anterior a gente consiga evoluir. E em muitos casos por problemas de extrema dificuldade, com passados terríveis, com vinganças terríveis. E nós temos agora uma oportunidade de rever isso, de fazer diferente, de fazer melhor. Por que não aproveitar? Não é? Então,
Essa oportunidade de caridade moral se dá em todas as relações, aqui na casa espírita. Como que eu me comporto em relação ao meu irmão? Sou caridoso? Procuro auxiliar? Ou eu fico disputando quem que tem razão? Quem que estuda mais? Como que funciona? Como que é no trânsito? Olha quem falando no trânsito, né? Mas como que é no trânsito? Enfim, em todas as situações que nos permitem mostrar que nós estamos, de alguma maneira, contribuindo com aqueles que por algum motivo são colocados à nossa volta. Como que está meu comportamento? Como que está o meu incentivo? Na sequência tem uma pergunta bastante interessante nesse capítulo que diz assim: o rico precisa de caridade? Pergunta forte, né? Sem dúvidas. O desenvolvimento e a evolução não está na condição material do ser. Assim como o pobre também precisa. Será que aquele ser que tem muitos recursos financeiros, ele consegue ter recursos morais também? Se consegue, que ótimo. Se não consegue, então precisa de ajuda também. Não está no status, não está na condição financeira do ser o desenvolvimento, a evolução, a compreensão de que viemos nós aqui neste planeta de provas e expiações, para que através dessas dificuldades e dessas relações, por vezes dificultosas, nos tornemos seres melhores. Então qualquer ser necessita de caridade. Ainda ontem eu estava pensando, né? Quem é o dono da Simão Pedro, a nossa casa querida aqui? Quem que é o proprietário? E a resposta é muito simples, né? Não tem dono. Não tem proprietário. Porque é uma casa de atendimento. É uma casa que funciona para o alívio dos seres. É uma casa onde os seres encarnados e desencarnados se utilizam, assim como um hospital, para aliviar as suas dificuldades, as suas ânsias, as suas dores, entre outras doenças, né, que a gente percebe todos os dias relacionadas com as dificuldades das pessoas. Essa é a caridade moral que a nossa casa presta. Mas quais são as caridades materiais que nós temos com a casa? Muitas. Porque eu preciso ter dor de dono, e essa caridade material com a casa não é exclusiva da direção da casa. Porque se é um ambiente onde eu alivio as minhas dificuldades, as minhas dores, eu tenho que transformar esse ambiente também próprio para este objetivo, com todos aqueles que buscam auxílio. Então, quanto mais engajado eu estiver com essas obrigações, mais resultado para o nosso semelhante a nossa casa vai ter. Porque vai ter as suas questões físicas, né, mantidas, que é necessário. É caridade material e caridade moral.
Porque nós sabemos, meus irmãos, que poucos são os espíritos que estão na Terra em missão. Tem espíritos na Terra em missão. A gente vê vários seres que, por óbvio, no seu comportamento, nas suas ações durante toda a sua vida, claramente, para nós, a gente percebe que são seres que não estão no mesmo processo que nós, que não estão no mesmo estágio que nós. E por mais que não estamos nós em estágios iguais, mas estamos em estágios semelhantes, porque é um processo que se dá de caminhada, encarnação após encarnação, nós dando passos, alguns um pouco maiores, outros um pouco menores, mas passos rumo ao desenvolvimento. Então, a grande massa de espíritos no nosso planeta são de espíritos que vieram resgatar de fato, por ser um planeta de provas e expiações. E nós, nos encontros anteriores, já conversamos um pouco sobre o que é provas e o que é expiações. Está nos nossos materiais anteriores. A grande massa está nessa condição. E alguns espíritos de esferas já com um pouco mais de progresso, um pouco mais avançadas, sempre na questão moral, meus irmãos. Quando falamos de progresso espiritual, de avanço espiritual, sempre na questão moral, nunca material, certo? Porque por mais que não está escrito em obra alguma de Allan Kardec, que nós não devemos ter progresso material, que nós não devemos construir, questões materiais que nos tragam conforto, que nos tragam estrutura a nós e aos nossos filhos, a gente sabe claramente que nós precisamos achar uma maneira de equilíbrio, aonde nós concentramos esforços de atendimento nas questões materiais, mas também concentramos esforços de atendimento nas questões morais. Porque o conjunto dessas coisas nos farão melhor, nos trarão sucesso. Toda vez que eu conseguir me colocar no lugar do outro na decisão, é o primeiro passo para que eu consiga atender o outro com mais generosidade. É o primeiro passo para que eu consiga ser menos egoísta, ser menos orgulhoso. Porque se eu me pergunto se o que eu estou fazendo para o outro eu gostaria que ele fizesse para mim, e a resposta for não, e eu conseguir alterar, são passos importantes rumo ao desenvolvimento. Se eu não conseguir fazer essas perguntas e fazer para o outro apenas o que me convém ou o que me beneficia, provavelmente, normalmente, eu vou estar saindo desta área de atendimento às questões de desenvolvimento moral. Porque quando para o outro é só o que me convém, independentemente da consequência que ele vai sofrer, e para mim é completamente diferente, são só as coisas favoráveis, são só as coisas menos dolorosas, eu não estou fazendo a caridade moral que eu devo em relação àquele meu irmão. Quando eu trato aquele ser que me pede uma ajuda, que me pede um apoio, como se fosse o meu filho, eu tenho um comportamento diferente. E por óbvio que a relação afetiva não vai ser idêntica, mas no sentido de que se eu não quero danos ou tratamentos egoístas, tratamentos menos educados com um ente querido meu,
por que eu tenho que proporcionar isso ao outro? Será que eu faria para aquele meu irmão o mesmo que eu faria para o meu filho? Então são questões que são importantes da gente perceber, porque mesmo que ainda a gente priorize o que é bom para nós e depois a gente vê o resto, porque o nosso processo de desenvolvimento nos torna assim. Nós estamos rumando ao desenvolvimento para não nos comportarmos mais desta forma, mas a gente vem de uma sequência de encarnações em que a gente veio trazendo essa bagagem e que aos poucos nós vamos nos distanciando dela. Então são questões importantes de nós colocarmos sempre à frente antes das decisões, para ver se em tempo ainda, para que não tenha arrependimentos depois, mas em tempo ainda a gente consiga fazer diferente, consiga fazer melhor. Quem que é mais importante para mim? Jesus ou o meu colega trabalhador aqui da casa? O meu colega lá no meu trabalho, meu cônjuge, meu filho, aquele ser que eu tenho dificuldades de relação? Quem que é mais importante para mim? Jesus ou aquele ser? Se é Jesus, a gente precisa dar uma repensada, porque Jesus é um espírito que vem de esferas superiores, é um espírito que vem de um processo de desenvolvimento muito à frente do nosso, e que ele precisa que nesse primeiro momento eu concentre os meus esforços mais naquele ser que está com dificuldade do que nele. Sempre a conexão com Jesus, com Deus, através das orações, vão transformar qualquer processo, porque é uma corrente fluídica de positivismo, de otimismo, que vai nos auxiliar sempre. Mas ao mesmo tempo, Jesus, na condição atual, precisa menos de mim do que aquele meu semelhante que veio nessa tarefa junto comigo nesta existência a fim de resgatar. Porque quantos trabalhadores ficaram uma vida inteira, uma encarnação inteira na missão? Nós temos trabalhos aqui na casa que eu, Paulo, avalio como lindíssimo, que são os trabalhos mediúnicos, aonde os nossos irmãos médiuns de comunicação se predispõem a executarem esses trabalhos sem nenhum tipo de necessidade de retorno. Emprestam seus aparelhos físicos, emprestam seu perispírito para poder oportunizar a esses irmãos que necessitam de comunicação, que necessitam de uma palavra que auxilie-os na compreensão, no entendimento e principalmente mostram os próximos passos que eles precisam dar rumo a esse desenvolvimento. Considero uma caridade lindíssima, porque não tem nenhuma pretensão de retorno, e não que possamos dizer que todos os trabalhadores nesta causa são perfeitos, não é isso, mas a predisposição em contribuírem com esses irmãos que não têm a condição física de vibrar favoravelmente para obter essas compreensões, e estes irmãos estão ali sempre trabalhando,
sempre proporcionando isso, auxiliando a equipe espiritual do trabalho. Por isso a importância de nós estarmos sempre concentrados em compreender o que é melhor para o outro. Nós não vamos de forma integral conseguir atingir esses objetivos de imediato, mas vai ser pausado. Em algum momento nós vamos conseguir. Kardec fala que todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões vai achar. Todo aquele que pretende fazer algo, mesmo que pouco, mesmo que pequeno, na sua rotina, no seu cotidiano, vai encontrar motivos, vai encontrar razões para conseguir ajudar. A espiritualidade faz caridade conosco, sem dúvida nenhuma. Como já falamos em oportunidades anteriores, todos nós viemos aqui para cumprir determinadas etapas que nós mesmos auxiliamos a programar no nosso processo de desenvolvimento. E para que isso seja possível, irmãos, espíritos, são designados para trabalhar conosco, são designados para nos acompanhar nessa tarefa, são designados para nos amparar, para nos intuir, para nos ajudar a compreender o que é necessário. E isso por si só é uma caridade do plano espiritual para conosco, é um incentivo para que nós consigamos a nos dedicar, a focar cada vez mais no que é preciso ser feito. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 737, já caminhando para o final da nossa explanação, Allan Kardec pergunta aos benfeitores assim: com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Muito oportuno nesse momento em que vivemos de pandemia, não é? Com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos protetores respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Por mais que a gente não concorde, mas as dificuldades, algumas dores, nos servem também para crescimento espiritual. Ah, mas Paulo, eu preciso sofrer. Não que eu precise, mas eu concordei, eu construí esse plano, analisando questões que eu fiz em existências anteriores e que aqui no plano material a gente não lembra, mas quando estamos em espírito, sem o corpo físico, temos a clareza de tudo aquilo que nós fizemos nessa nossa caminhada espiritual, que a gente concordou em ter algumas dificuldades para passar. Por isso, algumas questões de flagelos, de dificuldades, muitas vezes em massa, são necessários, por mais que doloroso, mas para que possamos crescer como seres. Portanto, meus amigos, o capítulo 13, um capítulo de extrema importância, porque está inteiramente ligado à caridade, está inteiramente ligado ao nosso comportamento solidário em relação aos nossos irmãos, é de extrema importância. Fica o convite para que os irmãos em casa consigam estudar um pouco mais, leiam o capítulo por completo, não é? Para que assim possam também ter conclusões, quem sabe,
até mais próprias do que as que eu, estudando, consegui vir aqui compartilhar com os amigos, mas com certeza vão ter um bom estudo e vão ter boas conclusões. Agradecemos a todos pela atenção, que todos os irmãos tenham um final de semana de muita paz e muita luz. Muito obrigado.